menino de 4 anos perdeu a vida em circunstâncias brutais. E desde então, o país acompanha cada detalhe de um processo que envolve poder e versões conflitantes. Antes de começar esse vídeo, já deixa o seu like agora no início, que depois você pode se esquecer. Se inscreva e ative o sininho e verifique se o YouTube retirou a sua inscrição. Isso acontece se você fica muito tempo inativo aqui no canal. Também deixo o convite para você seguir minhas redes sociais que aparecem aqui na tela. Feito isso, tudo certo, vamos a mais um episódio do Zona no Ar. O caso Henri Borel, crime, poder e narrativas. Este material reúne relatos baseados em diferentes fontes da internet, jornais e registros históricos. Aborda temas como tragédias, violência e experiências sobrenaturais, que podem ser sensíveis para algumas pessoas. Não é recomendado para menores ou quem esteja emocionalmente vulnerável. Nosso objetivo não é o sensacionalismo, mas sim preservar a memória dos fatos, incentivar a reflexão e alertar sobre os perigos reais enfrentados pela sociedade. Tudo aconteceu na madrugada de 8 de março de 2021 em um condomínio na Barra da Tijuca. O Henrique tinha só 4 aninhos, morava com a mãe, a professora Monique Medeiros, e o padrasto, o Dr. Jairinho, que na época era um vereador influente e médico. Leniel, o pai de Henri, buscou o filho, o levou na casa da avó materna e brincou com ele em um parque de diversões. Às 7h20 da noite do dia 7, devolveu a criança a Monique. Ela disse ter dado um banho em Henri e o colocado para dormir. Ela relatou também que a criança vomitou ao chegar, mas não estranhou o estado por se tratar de algo normal quando o filho chorava muito. Segundo o depoimento inicial de Monique, na madrugada de 8 de março, ela e Jairinho teriam ido assistir televisão no quarto de hóspedes, já que o menino estava dormindo no quarto do casal. Por volta das 3h30 da madrugada, o casal chegou ao hospital com o menino no colo. A versão deles, disseram que ouviram um barulho, foram até o quarto e encontraram o Henri caído no chão com os olhos revirados e as mãos geladas. Eles sustentaram a ideia de que ele tinha caído da cama ou tido algum mal súbito. O menino não apresentava sinais vitais. Logo na manhã da morte do Henri, Leniel sentiu que algo estava muito errado. Ele tinha entregado o filho saudável para a mãe na noite anterior. Quando Monique e Jairinho falaram em queda da cama, Leniel não engoliu aquela história. Ele foi para a delegacia e bateu o pé. Ele exigiu a perícia e o exame de necropsia. Se não fosse pela insistência inicial dele, o corpo poderia ter sido liberado como uma morte acidental e não daria em nada. Ele usou as redes sociais e as grandes emissoras de TV para expor as contradições do casal. O problema para Jairinho e Monique é que o corpo fala. Quando o IML fez a necropsia, o laudo foi um choque. O Henri tinha 23 lesões pelo corpo. Não era uma simples queda de cama, ele tinha hemorragia interna, laceração no fígado. Durante o atendimento médico, ainda foram observadas múltiplas equimoses, manchas causadas geralmente após um trauma. Enquanto a polícia investigava o comportamento da Monique e do Jairinho, começou a criar suspeitas. Sabe aquela selfie da Monique sorrindo na delegacia logo depois de enterrar o filho? Pois é, demonstrando uma frieza que revoltou a opinião pública. Surgiu a informação de que poucos dias após a morte do filho, Monique teria ido a um salão de beleza e feito procedimentos estéticos. A defesa tentou dizer que era uma forma de lidar com o luto, mas isso pode ser interpretado como um total desapego emocional pela perda do Henri. E surgiram mensagens da babá, Tainá, enviadas um mês antes, mas guardem bem essa informação que eu vou detalhar mais lá na frente. Exatamente um mês depois da morte, os dois foram presos. A conclusão foi que o Jairinho era o agressor e a Monique foi omissa porque não queria perder a vida da rainha que o poder do Jairinho proporcionava. Principalmente após vir à tona
que a Monique, que ganhava em torno de R$ 4.000, chegou a ocupar um cargo comissionado no Tribunal de Contas do município do Rio. Cargo de confiança, sem concurso, sem processo seletivo, alguém indica e pronto. E é aí que entra o ponto-chave. Essa nomeação acontece já durante o relacionamento com Jairinho. A imprensa da época apontou que a indicação deve ter sido feita por ele, ou pelo menos ele teria viabilizado isso por sua influência política. E quando o caso Henri explode, quando a prisão acontece, o que vem logo em seguida? Exoneração imediata do cargo comissionado. Ela perde posto e volta à condição anterior como professora concursada, com um salário bem menor. Essa exoneração aconteceu de forma retroativa a 24 de março de 2021, pouco antes das prisões serem decretadas. No fim de março, 12 pessoas já tinham sido ouvidas como testemunhas, incluindo as 3 médicas pediatras que o atenderam no hospital. Elas afirmaram que o menino já havia chegado morto ao local. E mais denúncias começaram a aparecer. Mulheres que tinham se relacionado com Jairinho começaram a contar sobre o passado do ex-vereador. Uma dessas ex-namoradas contou que viveu anos de medo ao lado dele. Ela descreveu o Jairo como uma pessoa agressiva, explosiva, alguém que perdia o controle com muita facilidade. Disse que não foi só ela, a filha dela também teria sido agredida. Na época, ela não denunciou por medo e por vergonha, com uma sensação de que ninguém acreditaria em sua versão. Outra ex, Débora Saraiva, apareceu pouco depois. Ela contou que manteve um relacionamento longo com ele e, após mudar o depoimento, disse que também sofreu agressões e, o mais grave de tudo, que o filho dela também foi vítima. Segundo Débora, o comportamento violento de Jairinho não era algo raro nem pontual, era parte da rotina. Ela chegou a informar a polícia que seu filho foi a uma festa infantil com o Jairinho e voltou com o fêmur quebrado. Ela contou algo que chocou muita gente. Chegou a alertar Monique Medeiros sobre quem ele era e sobre as agressões que vivia, mas ainda assim, Monique acabou mantendo o relacionamento com ele. Com o avanço das investigações, a polícia ouviu também filhos de ex-namoradas, crianças. Algumas relataram castigos violentos e medo dentro de casa. Isso fez os investigadores perceberem que o caso Henri não parecia um episódio isolado, mas parte de um padrão. No início, houve críticas pela demora de 1 mês para a prisão. Nesse período, segundo a acusação, teria havido tempo para apagar mensagens e alinhar versões, e também houve muita crítica à decisão da Justiça em conceder prisão domiciliar a Monique. Além disso, depois que a babá Tainá mudou o depoimento, acendeu-se um alerta. Inconformado com as brechas do sistema, Leniel começou a mobilizar deputados e senadores para criar mecanismos de proteção específicos para crianças vítimas de violência doméstica. Em 2022, foi sancionada a Lei Henri Borel. Ela tornou o homicídio contra o menor de 14 anos um crime hediondo e criou medidas protetivas urgentes como afastamento do agressor, algo que antes era focado quase só na Lei Maria da Penha. Leniel conseguiu entrar na política, ele se candidatou a vereador no Rio de Janeiro, mesma Câmara onde Jairinho atuava, com uma plataforma focada exclusivamente na proteção à infância, e foi eleito com 34 mil votos em 2024. Paralelamente, vieram as batalhas periciais. A reconstituição no apartamento foi realizada semanas depois. Peritos utilizaram um boneco com o peso e a altura de Henri. O laudo concluiu que era impossível que as lesões encontradas no corpo tivessem sido causadas por uma queda de uma cama de apenas 60 centímetros de altura. O documento confirmou que houve uma agressão. O laudo complementar de necropsia surgiu após os investigadores enviarem perguntas específicas aos legistas para detalhar o horário da morte. Ele foi crucial para mostrar que Henri já estava morto há algum tempo quando chegou ao hospital, o que desmentiu o relato de Monique Jairinho de que ele teria parado de respirar no caminho. A perícia digital funcionou como um laudo de comportamento.
foram recuperadas mensagens apagadas da babá e de Monique que serviram como provas para as agressões ao menino. E é agora que eu vou detalhar aqui para vocês. Então, com todo esse material e com essas mensagens, o depoimento da babá Tainá passou a ser questionado. No começo, ela contou uma história bem simples para a polícia, disse que não via nada de errado na casa, que o ambiente era normal, que não percebia agressões nem brigas. Era como se estivesse tudo em ordem na vida do menino Henri Borel. Só que com o avanço das investigações, a polícia conseguiu recuperar mensagens apagadas do celular da babá. E é aí que a história muda completamente. Nessas mensagens, ela falava que o menino apanhava, que sentia dores, que chegava machucado depois de ficar com o padrasto. Quando a polícia chamou a babá de novo para depor, ela voltou atrás. Admitiu que tinha mentido no primeiro depoimento e explicou o motivo. Disse que a mãe do menino, a Monique, teria pedido para ela não contar nada, para apagar as mensagens e para não mencionar agressões nem brigas. Ela disse que teve medo, que se sentia intimidada pelo então vereador Jairinho. Segundo a babá, ela sabia que o menino sofria violência, mesmo sem presenciar todos os episódios diretamente. O mais bizarro é que a Monique parecia saber de tudo. Separei uns trechos importantes das mensagens trocadas entre a babá Tainá e a Monique Medeiros. Quando Henri entrou, a porta estava aberta, depois ele fechou. E daí ficou até aquela hora com a porta fechada. Henri tá reclamando da cabeça. Pediu, tia, não lava não. Tá doendo. Ok. Peraí. Então me contou que deu uma banda e chutou ele e que toda vez faz isso. Que fala que não pode contar. Que ele perturba a mãe dele, que tem que obedecer ele, senão vai pegar ele. Combinei com ele agora. Toda vez que Jairinho chegar e você não tiver, eu vou chamar ele para a brinquedoteca e ele vai aceitar ir. Meu padrinho instala câmeras. Tem até empresa de câmera, mas tem que ser imperceptível. Porque não tá normal, verdade. Vá me avisando se ele falar alguma coisa. Eu tenho medo porque cuido dele com muito amor. E tenho medo até dele cair comigo. Aí não sei o que o Jairinho faz quando chega. Depois ele tá machucado, sei lá. Tá bem. Tô aqui de olho no telefone. Ou seja, se a gente levar essas mensagens em consideração, parece que a Monique ela já estava ciente do que estava acontecendo e também pensava em instalar câmeras na casa para poder pegar o Jairinho no flagra. Então já havia uma suspeita de que o ex-vereador agredia o Henri. Depois disso, Monique ficou presa por muitos meses, primeiro em prisão preventiva e depois em regimes que variaram conforme decisões judiciais. Em setembro de 2022, o Superior Tribunal de Justiça confirmou a revogação da prisão preventiva dela, mas isso não significou um retorno imediato ao emprego público. Em junho de 2023, um recurso apresentado pelo pai de Henri ao Supremo Tribunal Federal questionou a manutenção da liberdade de Monique. O ministro Gilmar Mendes analisou o caso e decidiu restabelecer a prisão preventiva dela, determinando que Monique voltasse à cadeia em 6 de julho de 2023. As razões apontadas pelas autoridades para essa nova prisão incluíram o descumprimento de medidas cautelares impostas durante o período em liberdade, como supostamente usar as redes sociais de maneira não permitida e violar regras de conduta estabelecidas pela Justiça, a avaliação de que sua liberdade representaria risco para a ordem pública e para o andamento da instrução do processo, podendo atrapalhar a coleta de provas e a participação no julgamento futuro. Monique foi presa na casa da mãe em Bangu, no oeste do Rio de Janeiro, e levada novamente para o sistema prisional, inicialmente ao presídio feminino, onde já havia ficado anteriormente. Então, ela segue sendo ré no processo sobre a morte do próprio filho, Henri Borel,
Com o julgamento marcado para 23 de março de 2026, já está chegando, com o início previsto às 9 horas da manhã, quando ambos serão ouvidos pelo Tribunal do Júri pela acusação de tortura e homicídio qualificados. A definição da data ocorreu após mais de 4 anos de trâmites processuais e recursos das defesas e foi comemorada pelo pai de Henri como um passo importante para que a verdade seja oficialmente apurada em juízo. Em outras palavras, ainda que o crime tenha ocorrido em março de 2021, o julgamento presencial do caso está marcado para março de 2026, quase 5 anos depois, do início das investigações, por causa de recursos, perícias e fases processuais típicas de um processo de grande complexidade e repercussão no sistema jurídico brasileiro. O que também coloca o Jairinho em maus lençóis é que também é uma suspeita de que enquanto o Henri ainda estava sendo levado para o hospital, o Dr. Jairinho já estava com o celular na mão usando sua influência política. As novas conversas encontradas sugerem que houve uma movimentação frenética para que o corpo não passasse por uma perícia rigorosa. Imagina só um vereador influente, médico, ligando para diretores e pessoas do alto escalão da segurança pública para tentar agilizar as coisas. O objetivo seria muito claro: conseguir um laudo de causa indeterminada ou que confirmasse a queda da cama, evitando que o caso virasse um inquérito de homicídio. As suspeitas automaticamente recaem sobre como o IML do Rio funcionou ou funcionava na época, sob pressão política. Jairinho não era um estranho do IML. Ele tinha trânsito livre e amigos lá dentro. As imagens indicam que houve uma tentativa de escolher a dedo quem faria o exame, ou no mínimo ditar o que deveria ser escrito no papel. O que é bizarro é que o esquema só não deu certo porque o laudo foi muito escancarado. O perito que pegou o caso viu que o fígado do menino estava muito comprometido. Nem com todo o tráfico de influência do mundo daria para esconder 23 lesões, sem que o próprio perito fosse preso junto. Os registros extraídos apontariam diálogos datados de 23 e 24 de março de 2021. Entre as mensagens atribuídas ao contato salvo como Gabriela e ML, aparecem expressões como: "Vou te ajudar", "Pode contar comigo", "A pedido dos delegados", "Vou ficar no anonimato, ok?" e "Não é bom eu aparecer". Já em conversas com assessores foi mencionada a figura de peritos, com um suposto contato chamado Zeca, que teria sido acionado para facilitar a emissão de um laudo que corroborasse a versão de acidente doméstico. Enquanto o mundo olhava para o crime, começou a rolar uma denúncia envolvendo o Leniel Borel, o pai do Henri, só para confundir mais as coisas. Diferente do processo do assassinato do Henri, surgiu uma tramitação onde ele passou a ser o acusado. Ele foi alvo de denúncias envolvendo supostas irregularidades em sua conduta pessoal e profissional, posteriores ou paralelas ao caso, incluindo acusações de comportamento abusivo levantadas pela defesa de Monique Medeiros e um estelionato amoroso envolvendo uma advogada e pastora que mora fora do Brasil. O perfil Exposed Brasil fez uma cobertura pesada sobre isso na época, trazendo prints e relatos que tentavam pintar uma imagem diferente de Leniel. Isso gerou um racha na internet, De um lado, as pessoas diziam que só estavam tentando desviar o foco do caso e mudar narrativas, e do outro, há quem passou a questionar a idoneidade de Leniel. A Justiça determinou a retirada de conteúdos ofensivos contra Leniel Borel, estabelecendo multa diária em caso de descumprimento, interpretando assim que houve publicação de conteúdos com tom de ataques pessoais, um abuso do direito de expressão com o intuito de ferir a honra do pai do menino Henri. Não de apenas passar a informação, e aí a Justiça entendeu que parecia haver uma tentativa de manipular a opinião pública antes do julgamento. Enquanto isso, a Monique Medeiros mudou totalmente o jogo.
No começo, ela e Jairinho estavam juntos, mas agora ela se colocou contra ele. Chegou até a escrever uma carta. Ela usou a carta para dizer que não sabia das agressões. Segundo ela, o Jairinho era um mestre em esconder o que fazia e que ela, infelizmente, acreditou nas desculpas dele para os choros e machucados do filho. Ela se coloca agora como uma mulher que estava em um relacionamento abusivo, manipulada por Jairinho. Falou sobre o poder e influência dele e de que chegou a ser ameaçada também. Ela falou sobre o relacionamento anterior com Leniel, afirmando que ele não tinha tempo para a família e que ele participava de muitas reuniões, mesmo em casa. Chegou a criticar a babá Tainá por não verificar o Henri trancado no quarto com o Jairinho, chegando a dizer que ela não era paga para evitar perturbá-lo, mas sim para cuidar do Henri. E também escreveu que ela era drogada por ele para dormir melhor. Basicamente, ela tenta se pintar como um bode expiatório, jogando toda a culpa no colo do Jairinho para tentar sair da acusação de omissão. O Leniel, por sua vez, nega cada uma das acusações do processo paralelo e das falas de Monique. A justificativa dele é muito direta, ele afirma que tudo isso não passa de uma estratégia da defesa de Monique e de Jairinho para desviar o foco do crime principal. Para Leniel, atacar a reputação dele é uma forma de tentar invalidar a luta dele por justiça. Ele sustenta que é possível que certos canais de comunicação atuem como milícias digitais com uma ação coordenada que tenta descredibilizar provas técnicas reunidas pela polícia e Ministério Público no caso Henri Borel. Então, acho que aqui é fundamental separar bem as coisas. O escândalo envolvendo o Leniel, por mais que tenha dividido opiniões e gerado muito barulho, não tem relação com o fato de Monique e Jairinho serem réus pela morte do Henri. São processos diferentes, assuntos diferentes, cada um no seu lugar. Eu acho importante pontuar isso porque muitas pessoas acabam misturando ali e isso atrapalha no processo. O problema é que quando isso veio a público, muita gente começou a especular, né? Surgiu aquele papo de que o Leniel deveria ser investigado e tratado como um suspeito no caso Henri. Só que a própria carta atribuída a Monique reforça que a estratégia dela é jogar a responsabilidade principal em cima do Jairo. Isso enfraquece a ideia de que o Leniel teria qualquer envolvimento no que aconteceu com o Henri. O que a gente precisa lembrar é que os réus são Monique e Jairo. Em nenhum momento o Leniel foi alvo das acusações nesse processo e nem visto como um suspeito no caso Henri Borel. O coronel Jairo, pai do ex-vereador, busca uma nova cartada, que é basicamente uma tentativa de virar o jogo contra os peritos e médicos. Ele não aceita a versão oficial e foca em 3 pontos principais. Na hipótese de que Henri não teria morrido por agressão no apartamento, ele afirma ter laudos de assistentes particulares, sugerindo que as lesões nos órgãos, como o fígado, foram causadas pelas manobras de ressuscitação dos médicos. Mas aí essa informação bate de frente com a que o menino já estava sem vida, né, gente? Quando chegou ao hospital, e nos faz questionar por que uma criança chegaria nesse estado num hospital a ponto de precisar de ressuscitação. Eu acho que essa versão sustentada por ele só deixa as coisas ainda mais complicadas para o Jairo e alega também que o IML sumiu com anotações importantes e que as mensagens de WhatsApp foram manipuladas. A tese de que os médicos teriam causado a morte de Henri durante a tentativa de ressuscitação contraria os laudos periciais, porque apontaram que a causa da morte foi uma grave hemorragia interna provocada por ruptura do fígado, resultado de trauma abdominal forte, algo que me fez pesquisar se manobras de ressuscitação cardiopulmonar são compatíveis com esse tipo de lesão. Geralmente pode causar fraturas nas costelas ou no externo, mas não provoca lesões profundas no fígado nem hemorragia abdominal dessa magnitude, sendo considerado algo extremamente raro, talvez. Além disso, os exames indicaram múltiplas lesões no corpo, sugerindo agressões anteriores à chegada ao hospital, o que mostra que o quadro já era crítico quando a equipe médica tentou reanimá-lo, né? Então seria algo mais compatível
compatível com uma pancada forte na região do abdômen do que com compressões torácicas feitas durante a ressuscitação. Essa hipótese de que a lesão fatal teria ocorrido durante esse procedimento também entra em conflito com outras provas. Mensagens trocadas entre Monique e a babá mostravam que já havia uma preocupação anterior com possíveis agressões contra o menino atribuídas a Jairo, o ex-vereador Jairinho. Nessas conversas, elas mencionam, inclusive, a questão das câmeras do prédio, o que foi interpretado pelos investigadores como um sinal de que havia consciência de que algo poderia estar acontecendo dentro do apartamento. Quando esses elementos são analisados em conjunto, mensagens que sugerem suspeitas de agressão prévia, preocupações com registros de câmeras e o estado em que a criança chegou no hospital, eles reforçam a conclusão de que o evento fatal ocorreu antes do atendimento, tornando pouco plausível a tese de que a morte tenha sido causada pelas manobras da equipe médica. Então, estamos todos acompanhando as novas atualizações sobre o caso. O julgamento está chegando e em poucos dias saberemos o que vai acontecer com Jairo e Monique. Se você gostou desse conteúdo, recomende o vídeo para alguém. Eu quero agradecer a sua companhia até aqui, deixe nos comentários a sua opinião e também sugestões de novos casos e temas para os próximos episódios. Fiquem bem e até o próximo vídeo.